No episódio anterior, a gente falou sobre a importância de se cuidar, de fazer os exames e de descobrir o câncer de próstata o quanto antes. Hoje, seguimos essa conversa olhando para frente, para quem já recebeu o diagnóstico e está vivendo o tratamento, porque a jornada não termina com o resultado de um exame. É a partir dali que começam as decisões, os desafios e também as vitórias. Nesse episódio especial do Novembro Azul, a gente vai falar sobre o tratamento, o pós, a retomada da rotina e tudo que envolve seguir em frente com saúde, confiança e também com qualidade de vida. Olá, eu sou Johnny Mota, jornalista e apresentador, e este é o Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. Neste ano, o IOP completa 30 anos de história. São 3 décadas cultivando histórias e cuidando de pessoas com humanização, inovação e excelência. Hoje, no nosso segundo episódio especial do Novembro Azul, a gente vai falar sobre o que acontece depois do diagnóstico. Como são as etapas de tratamento, o que mudou com os avanços da medicina e como o paciente pode recuperar a qualidade de vida e a autoestima ao longo desta caminhada. Porque aqui no IOP, a gente acredita que o cuidado com o amanhã começa hoje e que toda história merece a chance de recomeçar. Bom, para essa conversa eu recebo o Dr. Jonatas Luiz Pereira, uro-oncologista e cirurgião robótico do IOP, que acompanha de perto cada etapa dessa jornada, do tratamento à recuperação. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, Johnny, muito obrigado pelo convite. Legal, doutor, a gente está no nosso segundo episódio da campanha Novembro Azul, né? Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico. A gente sabe que o diagnóstico não é o fim para nenhum paciente, mas também não é uma notícia tão simples de ser dada, né? E aí eu queria saber do senhor, né? Quando um homem recebe o diagnóstico, né? O que ele precisa entender já de imediato? Tá certo. Bom, eu costumo dizer que a palavra câncer, ela tem o poder de parar o tempo. Se você está recebendo esse diagnóstico, o tempo congela, o relógio para de bater, o silêncio, o ruído vira um silêncio, a pessoa pode entrar num transe. Mas é importante saber que o câncer, que esse diagnóstico, se o médico está entregando, não é o fim, é apenas o começo. Começo de uma fase um pouco diferente. E o que é o próximo passo aqui, que é a tua pergunta, seria adquirir informação. Que legal. Então a gente vai investigar adicionalmente esse diagnóstico. A gente precisa de mais informações, de exames adicionais, estadiamento, e aí a gente vai definir o caminho. E aí o paciente vai aprendendo muita coisa ao longo desse tempo. Então o apoio, o suporte médico neste momento é muito importante. Com certeza, eu acho que eu falo para os pacientes que a gente tem que estar conectado. Então o paciente, nós como médicos, nós devemos também nos conectar com o paciente. Então essa conexão é importante. Se o paciente vai tratar com você, ele não pode ter dúvida que ele quer tratar com você. Perfeito. Então isso é muito importante. E esse encaminhamento, doutor, ele vai direto no urologista? Não, ele vem de um profissional antes, né, que dá já um pré-diagnóstico, talvez, para ele? Muitas vezes o próprio urologista que já acompanha esse paciente ao longo da vida é o médico que faz o diagnóstico. Mas no meu caso, que atuo especificamente na oncologia, eu recebo muitos pacientes encaminhados. Então eu recebo pacientes encaminhados de outros médicos, de outros urologistas que às vezes não gostam de atuar na área da oncologia, e também de outros pacientes, né, que já passaram pela situação e recomendam para o nosso consultório lá no IOP. Entendi. Então, depois do diagnóstico, a gente tem possivelmente uma etapa de tratamento, né? Exatamente. Como é que eu vou definir, doutor, esse tratamento? Quais são os principais tratamentos, ou vai depender do tipo, né, do câncer? Ou o câncer de próstata é o mesmo câncer para todos? Não, perfeito. Isso que você falou é importantíssimo que os pacientes entendam. O câncer de próstata é um espectro de doenças. Numa ponta você tem doença pouquíssimo agressiva. Numa outra ponta você tem doença bastante agressiva. E no meio do caminho, né, um intermediário ali de situações. Tá? Então, nem todo paciente vai precisar de tratamento. Tá? Olha só que interessante. Isso é importante. Né? É bem importante. Por outro lado, alguns vão precisar de tratamento rápido. Tá entendendo? Então, é por isso que eu disse, a gente precisa investigar adicionalmente. Entender a doença daquele paciente, qual o tipo, né? Assim, num linguajar mais leigo,
você precisa não só do nome da doença, você precisa do nome, do sobrenome, do CPF. A gente uma investigação. Investigar, né? Exatamente. Esse é o passo inicial. Perfeito. E essa investigação ela é feita somente pelo urologista ou vai envolver outros profissionais, outras especialidades? A gente acaba envolvendo bastante gente. Claro que o urologista é o líder, digamos assim, do time, tá? Mas envolve um espectro de cuidados também. Então, todo paciente que faz o diagnóstico do câncer de próstata, eu preciso saber como que está a saúde dele em geral. Então, se ele trata hipertensão, diabetes, se tem algo descompensado, por exemplo, um paciente diabético descompensado, eu preciso controlar esse diabetes. E aí eu vou precisar mandar ou para um endocrinologista, alguns pacientes para o cardiologista, a maioria deles vai, tá? Então, você precisa otimizar a saúde daquele paciente para você pensar em tratar o câncer de próstata. Perfeito. E o que seria o descompensado, doutor? O descompensado? Isso. Um diabetes, às vezes, que foi diagnosticado e não está sendo cuidado, ou um paciente que está tomando submedicação, ou às vezes o cara não adere ao tratamento. Né? Por exemplo, um paciente que está hipertenso, esse é um paciente, vamos dizer que ele precisa de cirurgia. O paciente diabético hipertenso descompensado, ele não deve operar. A gente tem que compensar primeiro para depois Ou pensar seja, em eu preciso tratar. talvez corrigir um problema para depois a gente atuar dentro desse câncer, então, é isso? Perfeito, perfeito. A gente precisa corrigir várias coisas. E o câncer de próstata, aqui também é uma informação importante, ele tem uma característica que a gente chama que ele é indolente, ou seja, o comportamento dele é lento. Na maioria das vezes é um tumor que evolui muito lentamente. Então você tem tempo de preparar o paciente para ele estar, assim, digamos, otimizado para receber o tratamento. E quais são hoje, doutor, os principais tratamentos para um câncer de próstata? Então, como eu disse para você, uma variedade de tipos de câncer de próstata. Mas os clássicos, os tratamentos clássicos para o câncer de próstata são cirurgia da próstata, para doença inicial localizada, radioterapia da próstata com o uso de hormônios, né, o bloqueador de testosterona, tá? E para doença avançada, daí a gente vai falar de outro tipo de tratamento baseado principalmente no bloqueio da testosterona, um tratamento que a gente chama de hormonal. Quimioterapia sempre é uma pergunta, né? E aí, tem quimioterapia? Precisa fazer? Mas a quimioterapia para o câncer de próstata, ela é usada em doença avançada, disseminada, quando a doença já se espalhou para outros lugares, tá? E aí, aquela outra extremidade que eu falei, que a gente chama de vigilância ativa. Então, tem tumores que a gente classifica como baixo risco de evolução e tem um subgrupo que a gente chama de muito baixo risco. E esse subgrupo, e até o grupo de baixo risco, a gente consegue observar e acompanhar de perto essa doença, claro, depois de uma investigação para ter certeza que é aquilo mesmo, que pode ser vigiado. E existe até um tabu das pessoas, né? Porque basicamente a pessoa ou ela pensa que quando ela tem uma descoberta de um câncer, né? Nesse caso, um câncer de próstata, ela vai precisar fazer uma quimioterapia, ou do outro lado a percepção de que eu vou precisar operar, né? Então, depende de cada paciente, né? Então, nem todo paciente precisa, por exemplo, fazer uma operação neste caso, né, doutor? Exatamente. Depende muito de cada caso, né? Caso a caso. Alguns pacientes de doença mais avançada, eles vão precisar de mais tratamentos, né? E aí envolve o bloqueio hormonal, o bloqueio da testosterona, que é bem diferente da quimioterapia, tá? Isso é bom a gente deixar claro. A hormonioterapia é um tratamento que não cai cabelo, Olha só, isso é uma informação importante. Isso, né? que não dá náusea, vômitos. Ele pode ter efeitos colaterais relacionados à baixa da testosterona. Por que a gente precisa bloquear a testosterona em alguns casos? Porque o câncer de próstata, ele utiliza esse hormônio masculino, que é um hormônio que acompanha o homem depois da puberdade a vida toda, tá? Mas o câncer de próstata, ele pode usar a testosterona para se multiplicar. Então, quando a gente bloqueia a testosterona, a gente trata o câncer de próstata. Por outro lado, o paciente pode sentir falta da testosterona, tá? Mas isso aí a gente está falando de doença, às vezes, um pouco mais avançada. Perfeito. Neste caso, depois tem uma recuperação, né, doutor? Inclusive para compensar essa testosterona que ficou ali bloqueada. Claro. Dependendo da fase do tratamento, o paciente ele vai receber um bloqueador de testosterona por um determinado tempo, tá? Após esse tempo, a tendência é a gente perceber a testosterona voltando a subir, e o mundo ideal é o PSA que fica bem baixinho, zerado, tá? Ou indetectável.
tá? Então, a testosterona, ela tende a ter uma recuperação, principalmente se o paciente for saudável. Olha só que interessante. A próxima pergunta, então, doutor, é a respeito dos avanços da medicina. A gente tem observado que, quando a gente olha para outros tipos de câncer, existem alguns avanços um pouco mais acelerados, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Quais são as novidades no tratamento do câncer de próstata hoje, quando a gente pensa em avanço da medicina? Tá bom. O câncer de próstata é uma área da medicina que está em constante evolução. Todo ano muda alguma coisa, todo ano a gente tem informações novas, às vezes mais, né, assim, normalmente mais de uma vez por ano. Tá? Nesses grandes eventos que a gente tem de uro-oncologia, a gente tem novas informações, então você tem que estar acompanhando direto. Tá, mas o que eu diria para você que é, assim, novidade, né, que já, na verdade, já é presente, não é nem futuro, né? Eu acho que para o tratamento da doença localizada, a gente tem a cirurgia robótica, né, e cada vez mais novas plataformas de robô chegando, né? Hoje a gente tem uma plataforma que domina o tratamento, né, de cirurgia da próstata via robótica, e hoje a gente já está falando até de telecirurgia. O que é isso? Em 2 locais distantes, separados, né? Às vezes continentes. Não no mesmo lugar físico. Não no mesmo lugar. Que impressionante. Você tem a plataforma do robô onde o paciente está e a plataforma do console, do controle do robô onde o cirurgião está. E isso já aconteceu. Recentemente a gente teve a primeira cirurgia aqui no Brasil, que aconteceu entre São Paulo e Porto Alegre, salvo engano, mas a gente já teve cirurgias entre continentes diferentes, né? Inclusive aqui em Curitiba, né, a gente teve uma cirurgia que não é urológica, na verdade, se eu não me engano, foi uma cirurgia de vesícula biliar, mas o médico estava no Kuwait e o paciente no Brasil, aqui num hospital aqui de Curitiba. Então, assim, bem interessante. Essa é uma das novidades, né? A telecirurgia. Com relação à radioterapia, a gente também tem modernidade acontecendo, modernizações acontecendo, as máquinas mais precisas, as máquinas que entregam a dose de radiação mais delimitadas no local certo, né? Então hoje você tem precisão robótica também relacionada à radioterapia, né? E com relação à doença mais avançada, a gente tem visto muitas novas medicações, novas indicações, novos cenários, tá? Exames de última geração, como os PET scan da vida, né? Hoje a gente tem algumas moléculas que são direcionadas para o câncer de próstata, para você ter exames de última geração. Então, muita coisa evoluiu. E tudo vem da pesquisa clínica, tá? Então, os estudos que dizem para nós, que ditam para nós a evolução, eles são feitos através de pesquisa clínica. Então, são pacientes, né, que são sujeitos de pesquisa que tomam parte, fazem parte de um estudo, e a gente tem isso, por exemplo, no IOP, a gente tem isso em outros locais da cidade. Muito bacana. É a medicina, tecnologia e inovação trabalhando junto em prol do paciente. Sempre. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta paralela, além daquilo que a gente está conversando aqui, até fugindo minimamente um pouco do nosso roteiro aqui. Eu queria saber do senhor, assim, os homens têm tabu ainda em relação a esse assunto? O tabu existe, eu acho que campanhas como essa do Novembro Azul, podcasts como esse daqui, né, são meios para diminuir esse tipo de tabu, né, de preconceito e tal. Mas hoje a gente já tem visto também o paciente que procura por conta própria. Antigamente, ou assim, tempos atrás, era muito assim, pressão da esposa, da filha, do filho, pai, tem que se cuidar, vamos lá, vamos marcar, né, e o paciente não quer. Mas hoje você já vê uma motivação, não, doutor, estou chegando aqui nos meus 50 anos, nos meus 45 anos, eu quero ver como é que está a minha saúde, preciso me cuidar. Uma mudança de consciência, né? Tem. Hoje todo mundo busca, né, muita gente busca um estilo de vida mais saudável, né, atividade física regularmente, envelhecer com qualidade de vida, longevidade, então isso está associado também. Né? Claro que o tabu existe, tem gente com menos informação, que tem dificuldade, né? Acha que vai mudar a vida do cara, fazer um exame, uma pesquisa. Tal, tem uma questão da própria masculinidade, exato, né? De ser afetada por algum motivo, né? Então. Aí tem, né? E aí também tem o lado divertido da coisa, que às vezes você, né, essa brincadeira entre os homens, uma piadinha, uma risadinha ali, às vezes quebra um gelo também, sabe? Então tem dos dois lados, né? E hoje, qual é o estado das pessoas que o senhor tem diagnosticado? Que estágio que está o estágio? Câncer, normalmente? Normalmente é o estágio inicial, né? Porque como a gente tem... O câncer de próstata é um dos tipos de tumores que a gente
acaba fazendo um rastreio, né, populacional. Então, exames de rotina, como o PSA e o exame de toque, eles servem para fazer uma detecção precoce da doença. Então, se a doença existe, a gente detecta ela precocemente. Esse é o paciente que está no nosso consultório, o consultório do urologista. Talvez do oncologista clínico, ele já receba pacientes em estágios mais avançados. Entendi. Mas nós, como urologistas, a gente faz o diagnóstico ou recebe o paciente recém-diagnosticado. Entendi. E o tratamento do câncer, doutor, pode causar algum tipo de impotência? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Está sempre nos consultórios. E isso é verdade, isso pode acontecer, mas tem acontecido com cada vez menor frequência. Por quê? Porque o tratamento ele tem se desenvolvido. A tecnologia veio para nos ajudar. O entendimento da cirurgia, da anatomia, da posição dos nervos responsáveis pela ereção, dos vasos. Então, isso está sendo assim... Cada dia a gente está evoluindo nesse quesito também. Então, isso acontece com cada vez menor frequência. E aí, a gente precisa também quebrar um tabu aqui, dizendo que é o seguinte, muitos homens com a próstata a vida inteira vão desenvolver disfunção erétil. Tá certo? Impotência. É um dado... Exato. Exato, do envelhecimento, está relacionado ao envelhecimento. Então, o câncer de próstata, o tratamento para o câncer de próstata... E por outro lado, a gente vê os pacientes tratados de câncer de próstata sem disfunção erétil. Olha só. Então, não é o tratamento o causador exclusivo de uma disfunção erétil se o paciente desenvolver isso. Tá? A gente tem que pensar como que o paciente cuidou da vida dele ao longo dos anos. Vida, né? Então, tem muita coisa que influencia na função erétil. Aquilo que eu te falei, hipertensão descompensada, diabetes descompensado, um paciente que é um vasculopata, aquele cara que fumou a vida toda. Os vasos dele já não são, assim, não são vasos de jovem. Perfeito, né? Então, ele pode desenvolver uma disfunção erétil também. E depois do tratamento, a vida volta ao normal? Precisa fazer acompanhamento durante quanto tempo, doutor? Exato, a vida volta ao normal. Eu costumo dizer para os pacientes que é o seguinte, o câncer de próstata, eu comparo ele a uma cirurgia ortopédica. Pensa num jogador de futebol, um cara em alta performance, um cara artilheiro do campeonato. Ele vai lá e precisa fazer uma cirurgia do joelho. Fez uma lesão, operou o joelho. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar um tempo imobilizado. Uma tala, um gesso, e isso vai durar alguns dias. Depois que ele tira a tala e o gesso, ele vai andar de muleta. Perfeito. Depois da muleta, ele vai começar a fazer fisioterapia, um fortalecimento. Para ele voltar a correr, jogar bola, disputar partida no campeonato, isso leva tempo. Então, o paciente que trata o câncer de próstata, vamos dizer que um paciente que precisou de cirurgia, ele também tem um tempo de recuperação. Mas passado esse tempo, ele volta à vida normal. As atividades do dia a dia dele voltam muito próximas ou totalmente normalizadas, está entendendo? Entendi. Então, ele vai ter um tempo de sonda, a gente tira essa sonda, ele vai fazer fisioterapia, um fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, que é algo assim que a gente não conhece muito bem. Exato. Né? Você sabe contrair o bíceps, você sabe contrair o peitoral, mas o assoalho pélvico, às vezes, as pessoas não sabem onde está. E é importante. E a gente precisa ensinar isso para os pacientes, e aí a gente conta com a participação, né, essencial do fisioterapeuta pélvico, que isso é muito importante. Então, tem muita informação que o paciente vai aprendendo. E é importante enfatizar também que essa recuperação vai depender também do paciente também, né? De seguir as recomendações médicas, enfim, perfeito, né? Perfeito. Eu tenho até um caso para ilustrar isso, que é um paciente que veio jovem, tá? Menos de 60 anos, diagnosticado com câncer de próstata metastático. Esse é um paciente que ele não é um candidato para cirurgia, ele não fez radioterapia, ele precisava de um tratamento para doença avançada. E ele, quando ele chegou, obesidade, um paciente assim, mal cuidado, um paciente que já tinha alguma queixa de disfunção erétil, tá? A partir do momento que a gente fez o diagnóstico, explicou para ele, a gente se conectou, você conectou com o paciente, você mostrou para ele a importância da saúde global. Esse paciente, ele voltou, ele virou outra pessoa. Ele perdeu, acho que, assim, eu estimo ali que mais de 20 quilos. Ele virou um mini atleta. Ele começou Parque Barigui, caminhada, musculação, personal trainer, mudou o estilo de vida. E hoje ele volta para mim
com a testosterona baixinha, porque a gente teve que bloquear esse paciente. E ele fala, doutor, eu estou na melhor fase da minha vida, porque eu estou fazendo exercício, eu tenho vida sexual ativa com a minha esposa. Então, assim, um paciente feliz, trabalhando, viaja bastante, tem consultora, vai para vários lugares. Então, a vida volta ao normal e às vezes ela até melhora. Que legal. Tá? Dependendo do cuidado. E é importante reforçar, né, doutor, se o senhor puder falar sobre isso, porque assim, o estilo de vida ele ajuda na recuperação do tratamento de câncer de próstata, né? Com certeza, com certeza. Hoje a gente fala muito, antigamente a gente falava muito de reabilitação, e hoje a gente já fala de pré-habilitação, que é o paciente se preparar. Mas chega aquele paciente, às vezes, já preparado. Chega aquele paciente que faz exercício físico regularmente, que se alimenta bem, que dorme bem à noite, que tem um baixo nível de estresse. Esse cara, eu sei que ele vai bem, independente do que ele escolher, do caminho que ele precisar seguir, seja cirurgia, seja radioterapia, seja às vezes até doença avançada. Tá? Então esse paciente, o estilo de vida dele é favorável, né? E aí a gente costuma dizer que o que faz bem para o coração faz bem para a próstata, para a saúde da próstata. Então o paciente que se alimenta bem, que tem uma dieta balanceada, que não tem exageros, né, com bebida alcoólica, por exemplo, paciente que dorme bem, que não tem um grande fator de estresse ao longo do dia, sabe? Então esse paciente ele vai bem. Perfeito. E essa fala do senhor reforça, porque nós estamos chegando quase ao fim dessa primeira temporada, e que eu me recorde, todas as pessoas que passaram por aqui falaram a mesma coisa a respeito do estilo de vida. Ele é muito importante durante esse processo. Perfeito. Né? Estilo de vida é fundamental. E doutor, o câncer de próstata ele pode voltar depois do tratamento? Pode. Isso é uma verdade, não é um mito. O câncer de próstata pode voltar. Como que funciona? Eu também comparo, né? E isso eu aprendi com um outro paciente meu. Um paciente que já tratou comigo há 6 anos. Essa semana a gente tirou uma foto comemorando 6 anos de tratamento e de doença controlada. É um querido, ele sempre vai com a esposa. A gente bate papo e ele pede para ver a foto dos meus filhos. Quando eu tratei ele, eu não era nem casado, eu acho. Eu acho que eu ia casar, né? Virou uma amizade já, né? Isso, então você acaba virando da família. Assim, o paciente vem uma vez por ano no consultório, mas ele me deu um exemplo e eu aprendi e eu ensino para os outros pacientes. Eu acho que ele nem sabe disso porque eu acabei esquecendo de contar isso para ele. Mas ele falou assim, doutor, eu entendi o que é o câncer de próstata. O câncer de próstata ele funciona como uma caixa de abelha. Daí ele falou, doutor, você já viu uma caixa de abelha? Eu falei, não, já vi. Aí ele falou assim, o apicultor vai lá e tira a caixa de abelha daquele lugar e leva para outro lugar, tá? Essa é a tua função como cirurgião. Olha só. Só que algumas abelhinhas podem ficar voando naquele lugar, naquela região. E se alguma delas pousa e volta a fazer um novo enxame, uma nova colmeia, você tem uma recidiva do câncer de próstata. E o que são essas abelhinhas? São as células doentes que já estão circulando ao redor, tá? Então isso pode acontecer. Como que a gente detecta isso? Essas células, quando elas são pequenininhas, nenhum exame vê. A gente está falando de nível microscópico e não um nível de exame de imagem, tá certo? Só que ao longo do tempo, essa célula, esse grupamento celular pequeno, ele vai se multiplicando, as células vão se multiplicando. E essas células são produtoras de PSA. Então, se o PSA volta a subir, a gente entende que existe atividade de doença depois do tratamento. E aí esse paciente tem aquilo que a gente chama de recidiva da doença e a gente precisa tratar adicionalmente, tratar de novo. E muitas vezes o paciente tem uma chance de resgate. A gente fala que é um tratamento de resgate. E a busca do tratamento de resgate é pela cura. Então o paciente às vezes passa por um tratamento e ele passa pelo segundo buscando a cura. Entendi. Com chances de cura. Essa recidiva é uma reincidência da doença, então é isso? Isso, é um retorno da doença. Quando a doença volta. Perfeito. Por isso que todo paciente tratado de câncer de próstata, ele vai precisar ser acompanhado. Eu sempre falo isso, os guidelines, né, nos orientam que a gente deve acompanhar esse paciente a cada 3 meses por 2 anos. Por 2 anos. Depois, a cada 6 meses. E lá pelo 5º ano, a gente vai voltar a acompanhar esse paciente 1 vez por ano, se tudo estiver bem. Perfeito. Então ele volta a ser como um paciente que nunca tratou um câncer de próstata, ele vai vir no médico pelo menos 1 vez por ano para a gente acompanhar. E por curiosidade, esse protocolo é um protocolo só para câncer de próstata ou ele também é meio que acho que é muito geral? Parecido para os outros tumores, né? Mas a gente se baseia nos guidelines das sociedades, tanto brasileira de urologia quanto americana e europeia, é muito parecido
esse follow-up, que a gente fala que é o acompanhamento do paciente pós-tratamento. Interessante. Na pergunta anterior, o senhor falou sobre família, né? A família tem um papel nessa recuperação desse paciente, doutor? Com certeza, com certeza. A família é fundamental, a esposa, quando o paciente tem esposa, né? Às vezes tem os filhos que são próximos. Eu tenho pacientes que vêm todas as vezes, há anos, sempre com o mesmo acompanhante. Ou é uma filha, ou é a esposa, no caso desse paciente querido que me ensinou esse exemplo e hoje eu divulgo para os outros pacientes. Né? Então, sempre tem, às vezes, o mesmo acompanhante, aquela pessoa que cuida, que fala, tá vendo, olha isso, então vamos lá, vamos junto. Aí você fala para o paciente assim, olha, nós temos que cuidar do teu peso, tá? A gente tem que diminuir a circunferência abdominal. A circunferência abdominal é um fator de risco para doença cardiovascular. O mesmo efeito de uma pressão alta, a circunferência abdominal maior do que 102 no homem, já é um fator de risco que tem o mesmo peso para síndrome metabólica, vamos dizer assim, tá? Então, às vezes eu falo para o paciente isso, olha, nós vamos precisar ajustar a tua dieta, vamos começar a fazer exercício. Aí o acompanhante, seja a esposa, alguém que está do lado, fala assim, não, doutor, então nós já vamos entrar no ritmo, a casa inteira vai entrar, a dieta vai entrar para todo mundo. Eu vou caminhar todo dia, vou levantar ele, um ajuda o outro. 6 da manhã nós vamos caminhar 45 minutos todo dia até o dia da cirurgia. E aí você vê que as pessoas se engajam. E a família, não tem ninguém melhor do que a família para estar do lado do paciente nesse momento, né? Exatamente. E além da família, a gente, enquanto instituição de saúde, né, a gente tem uma equipe multiprofissional também, né? Então, além da família, nós temos apoio com psicólogos, nutricionistas, que são importantes durante esse processo também, né? Com certeza. A gente tem uma equipe multidisciplinar ampla, né? Então, você tem, no nosso time, a gente tem nutricionista, tá? Nutricionista oncológico, especialista em pacientes oncológicos, que vai ajudar esse paciente a otimizar o peso. Tem paciente que é sarcopênico, aquele idoso mais frágil, que tem baixa densidade muscular. Esse cara, ele precisa ganhar massa muscular. Então, ele vai no nutricionista e vai no personal trainer, tá? Então, além disso, a gente tem a fisioterapeuta. A fisioterapeuta, ela não entra só depois na reabilitação, ela vai entrar antes, na pré-habilitação, para ensinar o que é o assoalho pélvico, ensinar o paciente a contrair antes das incisões. Isso, um médico que eu operei, meu amigo pessoal, ele me falou isso. Ele falou assim, olha, a fisioterapeuta antes faz muita diferença. Por quê? Porque você aprender algo enquanto você está bem, nada mudou no teu corpo, é mais fácil. Quando você aprende isso depois que você já passou por uma cirurgia, que você está com incisões, com cortes, com os curativos, é muito mais difícil. As informações não entram na cabeça como antes. Então, isso aí é um depoimento de um médico amigo meu. Então, para você ver como a equipe multidisciplinar é muito importante. Então, a gente precisa estar todo mundo alinhado, jogando junto, o mesmo time. E eu costumo dizer isso, que eu e o Dr. Ronald, a gente trabalha em sociedade, né? Nós somos, além de sócios, amigos pessoais, esposa amiga da esposa, os filhos brincam juntos, então é aquela festa, mas eu costumo dizer que no nosso time só tem faixa preta. Olha só, a gente só põe os profissionais faixa preta, não entra faixa branca, faixa azul, é só preta. E a gente pode considerar que essa visão multiprofissional também é uma visão integrativa da situação do paciente, com um olhar mais do todo, né? Não só de uma especificidade dele, né? Sim, com certeza. Acho que a gente enxerga o paciente globalmente, a gente precisa entender o todo, né? Então, desde o aspecto emocional, que é muito importante, tem paciente que fica tranquilo com o diagnóstico, fala, não, vamos encarar, já passei por várias, vou passar por mais essa. Agora tem aquele paciente muito ansioso, esse cara vai precisar de um apoio, às vezes, psicológico, né? Uma equipe junto, a família ali, né? Então, você precisa ver ele globalmente. Tem o paciente que está doente de outras doenças e você precisa compensar, melhorar antes de encaminhar ele para um tratamento, né, específico do câncer. Então, o global é muito importante. Bacana. E doutor, durante toda essa sua experiência, esses anos de profissão, né, alguma história de superação que marcou? Eu tenho uma história, né, inclusive é uma história de um paciente que não precisou tratar o câncer de próstata. E essa é uma história legal porque é o seguinte, o paciente jovem, menos de 50 anos, 40 abaixo, na verdade, se eu não me engano, no diagnóstico ele devia ter 39 ou 40, algo assim, tá? Esse paciente, ele veio de Joinville e chegou para mim
desesperado que a médica já tinha marcado a cirurgia dele lá em Joinville. E ele veio para uma outra opinião encaminhada por uma amiga em comum. Aí esse paciente chegou para mim e me mostrou todo o diagnóstico, a gente olhou, a gente afundou ali, né, fomos a fundo ali no diagnóstico, na biópsia, a gente pediu uma revisão das lâminas, do diagnóstico, das imagens, vamos vendo tudo. E eu entendi que esse paciente ele tinha um baixo risco de progressão da doença. E aí eu expus para ele a possibilidade da vigilância ativa, de não tratar aquele paciente. Olha só. Mas a esposa estava junto. E a esposa falou para mim assim, não, doutor, você tem certeza? Porque a gente quer a saúde dele, a gente precisa disso, a saúde é mais importante. Eu falei assim, olha, eu tenho certeza. Se eu tivesse no teu lugar com esse mesmo diagnóstico, se fosse a minha próstata, eu não iria operar. Com esse diagnóstico, doença de muito baixo risco. E a esposa depois me confidenciou num outro retorno que a gente estava acompanhando, que eles ainda não tinham filhos e que eles queriam engravidar. Olha só. Aí eu falei assim, olha, ainda mais a gente precisa ficar na vigilância ativa. O que aconteceu? Acho que uns 2 anos depois, esse paciente veio, né, acompanhando ao longo desse tempo, a esposa grávida, feliz, olha, pré-natal está indo bem, barriga crescendo. Chegou um momento, a menininha nasceu, fez... Olha só que interessante. Sei lá, acho que ela tinha uns 6 meses, ela trouxe para a gente conhecer, falou, não, doutor, faço questão de trazer o nenê no hospital, eu atendo ele num hospital, tá? Um ambiente hospitalar, mas eu quis trazer o bebê recém-nascido para você conhecer, né? Tinha alguns meses de vida. Quase virou padrinho, né? Então. E o paciente continua acompanhando, tá? Esse paciente ele precisa de acompanhamento e ele vem a cada 3 meses. Na verdade, hoje ele vem a cada 6 meses e a gente acompanha com exames, né? Periodicamente. Então, ele tá muito bem com a filhinha dele lá, feliz da vida. Falou que não quer mais ter filho, que já tá bom do jeito que tá, mas ele continua vindo semestralmente aqui comigo. E neste caso, existe alguma possibilidade de algum avanço e ele ter que ir para um outro tipo de tratamento? Exato, perfeito, ótima pergunta. Esse é um dos propósitos da vigilância ativa. Então, o paciente que está em vigilância ativa, muitas vezes a gente vai vigiar esse tumor e a gente vai entender que esse tumor ele mudou suas características. E se ele mudar suas características, às vezes a gente pode tirar o paciente da vigilância e encaminhar ele para um tratamento, como cirurgia, como radioterapia ou outro. E aí é importante entender que o paciente ele não perde a janela de oportunidade de tratamento. Tá? Então isso é um ponto importante, porque às vezes o paciente fala, olha, mas eu vou ficar em vigilância ativa, isso aí não pode progredir, eu posso voltar aqui, às vezes já não tem mais o que fazer. Não, isso é pouquíssimo provável. Se o paciente está em vigilância ativa é porque ele tem um tumor de muito baixo risco ou baixo risco, tá? E esse paciente vai ser acompanhado. Então, como eu disse, o câncer de próstata é lento, ele tem uma progressão lenta, e se a gente entender que ele mudou, a gente trata esse paciente sem perder a janela de oportunidade de tratamento. Talvez aí esteja a diferença entre você descobrir um câncer mais avançado e um que você está, durante o processo, sendo acompanhado por um profissional, né, doutor? Exatamente, isso é muito importante, e às vezes a gente até ensina os urologistas, né, quando a gente tem a oportunidade de dar alguma aula, alguma coisa, que muitos urologistas têm medo da vigilância ativa. Aí, se o urologista tem medo, imagina o paciente. Exatamente. Então, a gente precisa dizer isso para os pacientes, que a vigilância ativa, e para os urologistas, né, que a vigilância ativa ela tem um propósito. Muitos pacientes, ao longo da vida, não vão sair da vigilância. O cara vai envelhecer, vai falecer de outra coisa. Tá? Mas alguns pacientes vão sair da vigilância ativa. Tem um estudo, né, um papo um pouquinho mais técnico aqui, que acompanhou os pacientes por 15 anos e ao redor de 60% dos pacientes saíram da vigilância ativa ao longo desses 15 anos. Então, se você olhar olhando para o outro lado, 40% nunca saíram da vigilância ativa. É um indicador 4 em 10. Né? Exatamente isso. E essa vigilância ativa é o acompanhamento. É o acompanhamento. Como que ele é feito? Semestralmente, com PSA, exame de toque 1 vez por ano, ressonância magnética, normalmente a gente faz 1 vez por ano, tá? E eventualmente, se for necessário, uma biópsia de novo da próstata, porque aí a gente entende se o tumor está exatamente igual ou se ele mudou, às vezes, suas características. Que interessante. Doutor, estamos chegando ao final desse episódio, né? E certamente eu vou fazer a
pergunta master aqui para o senhor poder refletir com a gente. A gente sabe que tem muito paciente aqui neste momento que está passando por uma situação como essa, fazendo tratamento de câncer de próstata. E aí eu queria saber qual mensagem que o senhor deixa para essa pessoa. Essa é uma pergunta difícil, mas a mensagem principal é que o câncer de próstata, ele não é o fim, ele é apenas o começo de uma nova etapa, tá? Seja que envolva um tratamento, às vezes um tratamento difícil, às vezes um tratamento que tem possivelmente efeitos colaterais, porém muitos pacientes superam isso como qualquer outro desafio. Tá? Então eu acho que a mensagem é essa: o câncer de próstata, ele é um novo desafio e o espírito do paciente é muito importante. Então você vê aquele paciente que encara os desafios, né, como um corredor amador que está se preparando para uma maratona. É mais ou menos isso. Você precisa se preparar, você precisa passar por esse desafio e depois você vai comemorar, sabe? Então tem paciente que vai sair melhor do outro lado. Então o câncer de próstata, ele é o começo de uma nova etapa, ou ele pode ser encarado como um desafio, uma navegação, um navegador que pretende fazer uma navegação transoceânica. O cara vai cruzar o Atlântico. Esse cara, ele vai se preparar e ele vai passar por momentos difíceis, mas ele vai chegar lá do outro lado melhor do que quando ele começou. Olha só, e para você que está ouvindo, não esqueça, né? A gente está aqui por você. Dr. Jonatas, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer receber você aqui no estúdio. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Bom, o Novembro Azul é mais do que uma campanha, é um convite para a gente falar sobre saúde de um jeito aberto, sem medo e sem tabus. Hoje deu para ver que o diagnóstico não é o fim. Com acompanhamento, informação e cuidado, é possível passar pelo tratamento e retomar a vida com confiança, qualidade e esperança. E se esse episódio te ajudou a entender melhor o tema, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais homens se cuidam e mais histórias têm a chance de continuar sendo escritas. E se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida, avalie o episódio e ativa o sininho. Assim você ajuda a levar essa informação de qualidade para mais pessoas. Acompanhe-o aqui por você na sua plataforma preferida e também nas redes sociais. A cada episódio, a gente traz conhecimento com empatia, leveza e responsabilidade. A gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, o cuidado com o amanhã começa hoje. E acima de tudo, a gente está aqui por você. Tchau!